Olá, alunos do primeiro ano, mais uma aula de Geografia. Vamos dar continuidade ao capítulo da aula anterior com o subtema Orientação e Localização do Espaço. Primeiramente, quero estabelecer uma diferença entre orientação e localização. Então, para que a gente possa chegar a um determinado lugar pela primeira vez, é preciso ter referências ou endereço. Seja no campo, na cidade, precisamos no campo, por exemplo, de referência, na cidade, referência, endereço. Mas caso esteja perdido numa floresta, ou num deserto, ou no oceano, que não tem placas, não tem endereço, como é que eu posso me orientar? Então, eu posso me orientar através dos meios de orientação natural, dos astros, como, por exemplo, o Sol durante o dia, à noite, podemos nos orientar pela Lua, certo? A localização ela é dada mais pelo endereço, pelas coordenadas geográficas, a latitude e longitude daquele determinado local. Então, nos próximos slides, vamos entender melhor o que é orientação e o que é localização do espaço geográfico. Posição e orientação. Bem, as direções cardeais elas foram determinadas com base no movimento aparente do Sol. Então, o Sol ele não se movimenta, quem movimenta é a Terra. Faz com que a gente acredite que o Sol nasce e que ele se ponha. Então, baseando-se no movimento aparente do Sol, foram criados os pontos de orientação, que nós chamamos de pontos cardeais. Eles estão representados numa figura chamada Rosa dos Ventos, que é essa figura que vocês estão observando aqui. Então, a Rosa dos Ventos ela é formada pelos pontos cardeais Norte, Sul, Leste e Oeste. Aqui o leste está escrito este, por causa do inglês, que é este. E o oeste é o oeste, que é com W. Então, os pontos cardeais, eles foram criados, como eu falei, com base no movimento aparente do Sol. Como é que eu me oriento? Eu coloco o meu braço direito para onde o Sol nasce, lá está o leste. O meu braço esquerdo, para onde o Sol se punha, está o oeste. A minha frente é o norte e atrás é o sul. Então, entre os pontos cardeais, nós temos os pontos colaterais, que são esses que estão em azul. Entre o norte e o oeste, noroeste. Entre o leste e o norte e o leste, nós temos o nordeste. Entre o sul e o leste, nós temos o sudeste. Entre o sul e o oeste, nós temos o sudoeste. E entre o ponto cardeal e o colateral, nós temos os subcolaterais, que são esses que estão em verde. Por exemplo, entre o norte e o noroeste, nós temos o norte e noroeste, e assim sucessivamente. Orientação por instrumentos. A bússola é um dos mais antigos instrumentos de orientação inventado pelo ser humano. Ele foi inventado pelos chineses. A bússola ela tem uma agulha imantada, como se tivesse um ímã, e ela sempre aponta para o norte magnético terrestre. Esse norte magnético ele está cerca de 1.500 quilômetros distante do norte geográfico. O norte magnético ele fica no território do Canadá. Então, a agulha da bússola, essa que está de vermelho e azul, ela tem um ímã, ela é imantada. Então, ela vai sempre apontar para o norte. E o mostrador da bússola, nós temos aí a Rosa dos Ventos. Você, encontrando a direção norte, você vai encontrar as outras direções. O GPS é um instrumento tanto de orientação como de localização do espaço. Antigamente o GPS era mais esse modelo aí, hoje a gente tem o GPS no celular. Os GPS eles se baseiam em um conjunto de satélites artificiais que estão em órbita em torno da Terra. Então eles mandam informações para esse aparelho, tá? Aí a gente pode se localizar ou se orientar no espaço geográfico. Orientação pelos astros. Durante o dia eu posso me orientar pelo Sol. Como é que eu me oriento pelo Sol? Eu estendo o meu braço direito para onde o Sol nasce. Lá está o leste. Onde ele se põe é o oeste. A minha frente é o norte e atrás é o sul. Da mesma forma que eu me oriento pelo Sol, eu posso me orientar pela Lua, sendo que o Sol durante o dia e a Lua durante a noite. Os caçadores, por exemplo, eles têm uma grande facilidade de se orientar pela Lua. Outro astro que dá para se orientar é o Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul é uma constelação de 5 estrelas. Então, como se orienta pelo Cruzeiro do Sul? Você conta 4 tantos e meio, o tamanho da cruz, e aponta para baixo. Lá está o sul. Sabendo o sul, sabe-se as outras direções. No caso do hemisfério norte, lá eles conseguem visualizar a estrela polar. Aqui, para nós que moramos no hemisfério sul, nós não conseguimos visualizar a estrela polar.
Coordenadas geográficas. O que são coordenadas geográficas? São linhas imaginárias traçadas sobre os globos ou os mapas. São formadas por paralelos e meridianos. Então, o principal paralelo que nós temos é a linha do Equador. É o paralelo principal, que ele mede 0 grau. Além da linha do Equador, nós temos mais 90 paralelos traçados no hemisfério norte. Aqui não estão todos, é claro, não tem como, pode colocar de 10 em 10, de 15 em 15, como está aqui neste mapa. E mais 90 paralelos que foram traçados aqui para o hemisfério sul. Então, ao todo, são 180 paralelos. Todos eles são numerados em graus. Por que em graus? Porque a Terra é curva, então a forma de medi-la é em graus. Os meridianos, o principal meridiano é o meridiano de Greenwich, que ele mede 0 grau. Para leste foram traçados 180 meridianos, cada um é numerado em grau, então vai de 0 até 180 graus para leste e de 0 até 180 graus para oeste, então são 360 meridianos, né? Então uma volta completa em torno, que a Terra gira em torno dela mesma, ela dá um giro de 360 graus, ela mostra os seus 360 meridianos. Linha do Equador. A linha do Equador é a circunferência imaginária porque só existe em globos e mapas, a gente não vê na realidade. Então, é a linha que foi traçada na parte mais larga da Terra, que mede mais de 40 mil quilômetros de extensão. A partir dessa linha, ficou determinado que acima dela estaria o hemisfério norte, e abaixo dela o hemisfério sul. E por que hemisfério? Hemisfério é a metade da esfera. É como se a Terra fosse uma esfera, eu cortasse ela ao meio, então eu tenho 2 hemisférios. Então, gente, a partir da linha do Equador, todos os lugares que estão acima dela estão no hemisfério norte. E todos os lugares que estão abaixo dela estão no hemisfério sul. Aí a gente observa um mapa, que é o mapa do Brasil. Vejam que tem uma linha vermelha. Essa linha é a linha do Equador. Ao observar aí a linha do Equador, ela corta o Brasil na parte norte, nos estados do Amazonas, Roraima, Pará e Amapá, fazendo com que o Brasil tenha 7% de suas terras no hemisfério norte e 93% de suas terras no hemisfério sul. Portanto, em relação à linha do Equador, o Brasil está em 2 hemisférios, norte e sul. De acordo com a linha do Equador, a maior parte do Brasil está localizada no hemisfério sul. Observando o mapa aí, a gente vê o Brasil aí de rosa, né? E veja que a maior parte dele está no hemisfério sul. Isso corresponde a 93%. Meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich ele foi traçado, né, no sentido norte e sul, dividindo a Terra em hemisfério leste ou oriental, que está à direita, né, aqui, do meridiano de Greenwich, e as terras que estão à esquerda do meridiano de Greenwich estão localizadas no hemisfério oeste ou ocidental. O meridiano de Greenwich, ele passa sobre... Antigamente existia um laboratório de astronomia numa cidadezinha lá de Londres chamada Greenwich, certo? Então, o meridiano de Greenwich corta a cidade de Londres, certo? Fazendo com que todas as terras que estão à direita pertençam, no caso aqui em relação ao mapa, pertençam ao hemisfério leste, os que estão à esquerda do meridiano de Greenwich pertencem, né, ao hemisfério ocidental ou oeste.